e bebe, porque muito grande ainda é a caminhada. A permanência na tribulação é a certeza daquilo que Deus prometeu vai acontecer. Amém? Amém, igreja? Eu estou na campanha. Eu queria falar com você. Abra no livro de Lucas, capítulo 15. Que diz assim, Lucas 15, 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse a seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, empregou-se com dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarróbias que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Ninguém dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei ao caminho e voltarei para o meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Em seguida levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloque um anel no seu dedo, calçando os seus pés, traga novo no vinho gordo. Então, matamos, vamos fazer uma festa e se alegramos, pois esse meu filho que estava morto voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festivar o seu regresso. Até aqui. Olha só. Jovem, uma família judaica. Quando você vai ver a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ambas, as três, é o mesmo sentido da parábola, só diferente. Jesus estava na casa de um pecador, reunido na casa desse pecador, pregando para esses pecadores, até que os escribas, os fariseus, começaram a censurar Jesus, porque ele estava com algumas pessoas nessa casa. Eles começaram a questionar a Jesus sobre isso. E Jesus começou a contar essa parábola acerca do filho pródigo.
O homem tinha 2 filhos. Interessante que você vai ver que a família não era quebrada, a família era uma família rica. O pai não era ausente. E não faltava amor naquela família. Como é que é, pastor? A família tinha posses. Naquela casa havia amor. E o pai não era ausente. O pai era presente naquele lar. Quando você vai ler a educação dos judeus, a preocupação dos pais, é desde o princípio que você lê o Velho Testamento, você vai ver sempre o pai ensinando o caminho. Em Provérbios, está cheio lá. Ensina o caminho que o seu filho deve andar. Usa a varinha para corrigir. Sempre ali, você vai ver no Velho Testamento, os pais instruindo o filho. Porque nós que somos pais, a nossa alegria é ver que os nossos filhos se sobressaiam, que ele vença, e que os nossos filhos não passem o que nós passamos, porque o que nós passamos é doloroso. E quando você é pai e você é mãe, você começa a instruir os seus filhos para que ele não se perca dentro do caminho. Porque tem filho que está dentro do caminho e está perdido. Por isso que a Bíblia manda que nós orientamos os nossos filhos. Quando nós não temos filhos, acordamos mais tarde, comemos mais tarde. Mas quando nós temos nossos filhos, a primeira coisa que muda é o horário. O horário muda. Tem filho que não dorme de madrugada, você tem que passar a madrugada com ele. E quando tem cólica, você chora junto com o filho. Você queria tirar aquela dor que está sentindo, passar para você. Então, quando Jesus conta essa parábola aqui, ele começa a instruir. Ele usa o exemplo da família. Porque Deus tem compromisso com a família, com o homem, com a mulher. Porque é Ele que vai dar direção para a sociedade, instruindo a forma de falar, de se proceder. E como eu falei aqui, essa família tem estrutura, tem tudo. Mas teve um certo dia que o filho chegou mais moço e disse: pai, me dai a parte que me pertence, dai a minha herança. Isso era muito forte para o pai, porque herança, nós entendemos que herança é quando o pai morre. É muito como hoje, quando o pai morre, a briga entre os irmãos. É uma brigaiada por causa de bens. É o mais velho que quer ficar com tudo. Fala que o outro não merece porque o outro era ausente. E o filho, ele vai na contramão. Ele pede para o pai: pai, me dá-me. Interessante que em nenhum momento o pai se opõe aqui. O pai não se opôs. O pai não falou não. Mas por que o pai abriu mão do filho? Quando nós estamos no caminho da fé, quantas vezes Deus nos corrige, nos confronta, e algo que nós não gostamos de ser é confrontado. As pessoas não gostam de ser confrontadas. Eu lido com pessoas diariamente, e quando essas pessoas são confrontadas, elas ficam desconfortáveis, elas ficam agressivas, elas giram a cara, faz bico. Tem uns que saem da igreja e é aquilo que eu estou aqui há 22 anos.
Aí depois essas pessoas que a gente aconselhou, falou, Deus revelou, deu visão, deu tudo, ela se lasca, cai no engodo daquilo que Deus avisou antes, ela vem, bem que você falou. É o perigo. É o perigo. E aquela família estava assim, uma família feliz, que o café da manhã era de comunhão, estava todo mundo lá, estava o pai, a mãe, os irmãos, os empregados, estava tudo comendo, tudo bebendo. E ele abre mão desse lugar feliz. Olha só, ele abriu mão da paz que ele tinha no lar. Ele abriu mão. É tanta paz que havia lá, paz. E nós vamos ver aqui no texto que ele mesmo, ele fala o que havia na casa dele. Ele dá testemunho. Ele fala para ele mesmo assim, ali, não, na casa de meu pai. Ele dá testemunho da casa dele. Porque quando o teu filho tem esse conforto dentro de casa, de paz, o seu filho nunca vai abrir mão. Nem o seu esposo, ninguém vai abrir mão do teu lar se há paz. Porque o desejo dele é estar ali, nesse lugar de paz, essa comunhão. Para os meus filhos saírem de casa é uma luta. Tem que sair arrastando, porque não gosto de ficar fora de casa. Os meus filhos não. Vai estar ali para arrancar aqueles dois de casa é uma luta. Vamos comer não, pai. Peça que vamos ficar em casa mesmo. Peça. Liga aí, peça, vamos ficar aqui. Ele não quer sair de casa. É sobre essa paz, essa comunhão, esse respeito, de diálogo, de falar, saber falar no momento certo. E na hora do confronto, saber confrontar, porque tem confronto. E o confronto vem para libertar. O confronto vem para libertar daquilo que você não quer abrir mão. Abrir mão daquilo que está ferrando com você, aquilo que está destruindo você. Porque o orgulho e a soberba destrói. Porque o menino estava tão cheio de paz, ele estava tão cheio de bem, ele estava tão cheio de coisa que ele se levou. Falou, opa, vou dar uma volta. E ele escolhe abandonar a casa. Olha só, ele queria a bênção sem relacionamento. Ele queria a bênção sem relacionamento. Olha o que nós passamos, não é assim? Então a hora que a gente é tão cego que a gente fica cobrando de Deus, oh Deus, cadê você, Deus? Oh Deus, é a minha situação. Olha como estou sofrendo, Senhor, estou sendo humilhado. Ele não consegue, está tão cego que ele não consegue enxergar que ele está fazendo mal para ele mesmo. Porque se você não tem relacionamento, você não vai conhecer Deus. Não vai. Você vai conhecer Deus de falar, não de estar. Amém? Relacionamento. Ele abriu mão do relacionamento. Amém? Ele abriu mão do relacionamento. Ele queria, até que o pai deu. Olha só, o pai deu para ele. Ele queria herança sem presença. Por que ele queria herança sem presença? Porque ele queria, mas não queria estar mais com o pai. Ele não queria mais estar naquele lugar. Eu quero. Aí fica aí. Fica aí. Ele queria liberdade sem responsabilidade. Liberdade sem responsabilidade não existe. Tem um menino lá no trabalho, o Lucas. Ele chega atrasado, ele fica dando rolê na empresa. Ele chegou na doca, eu falei assim, aqui não. Aí ele vai para outra, o cara fala, aqui não. Ele fica a madrugada inteira enrolando, porque ele não quer responsabilidade, ele só quer o dinheiro.
Porque nós temos responsabilidade que o Espírito Santo nos dá. E essa responsabilidade espiritual nós abrimos mão todos os dias. Nós estamos aqui na comunidade que Deus identificou você aqui, que Deus levantou você. Mas você não quer responsabilidade. Porque esse é um processo normal da igreja. O processo quando eu chego todo arrebentado, Deus trata comigo, sara as minhas feridas. Eu entendo quem é Deus, eu entendo o princípio da palavra. Aí eu venho para a escola bíblica, aprendo, vou aprendendo sobre Deus. Aí o Espírito Santo ele vai me conduzir a alguma área do corpo. Alguma área do corpo ele vai me dirigir. Se é para ser músico, se eu vou servir como músico, se eu vou ser um intercessor, se eu vou ser um discipulador, porque eu vou fazer parte desse corpo. Porque Deus quer assim, que eu seja útil. Todo herdeiro ele tem a sua responsabilidade. Todo filho ele tem sua responsabilidade. Mas essa dificuldade que eu não quero a responsabilidade. É o perigo da frieza. E nós vamos ver aqui. Olha só, o jovem, ele queria o dom, mas não o doador. Ele queria a promessa, mas não o processo. Toda casa, toda a família, todo filho, esposa tem as suas responsabilidades. O pai, ele sai para trazer o pão para dentro de casa. A mãe, ela vai cuidar da casa. E os filhos, a obrigação dos filhos é estudar e ajudar no dia a dia. A dificuldade é eu entender isso. Que eu estou na mesma casa, que eu estou no mesmo lugar todos os dias e eu me ausento de responsabilidade. Exemplo, de pegar o prato que está na mesa e levar para a pia. Ou de pegar a roupa e colocar no cesto. Jamais Deus ele vai te ausentar de responsabilidade. E você vive correndo para não ter responsabilidade. É muito comum que as pessoas chegam assim: fui ferido, pastor. As pessoas me magoaram muito. Eu fui muito perseguido. Eu estava cuidando do jovem, eu era muito perseguido. Ou eu estava cuidando das irmãs, era muito perseguido. Isso faz parte. Você vai lidar com pessoas com caráter destruído. E Deus colocou você na vida dessas pessoas, para que Deus possa resgatar essas pessoas e tratar com o caráter dela. O que tem mais hoje é pessoas caídas. Porque tudo começa aqui e aqui. Olha só, quando Deus vira o meio, não o fim. O coração desse jovem estava longe. O problema não era o pai. O problema não era a falta de comida. O problema não era a falta de estrutura familiar. O problema era ele. Era o coração dele. O coração dele já estava longe de Deus. E Deus aqui estava se referindo a Israel. Israel tinha tudo. Era um povo escolhido. Deus escolheu, Deus nomeou. É vocês, é com vocês. Então o problema nosso é o coração. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Na mágoa? Num ressentimento? Aonde? Onde estava o teu coração? Está
revoltado, não quer abrir mão dessa dor, abrir mão dessa luta na tua alma. Deixa eu falar para você, a mágoa é igual o câncer. Se você não cuidar, vai virar coisa ruim, porque você vai remoendo até não dar mais jeito. Pastor, abre mão, meu amado. Abrir mão não é ser derrotado. Abrir mão é você viver o melhor de Deus. É viver o melhor que Deus tem para você, é aquilo que Ele preparou para você. Ele abriu mão desse lar perfeito, de um pai que era presente. Eu tive um pai presente que me discipulou, por isso que eu estou aqui hoje. Um pai que eu acordava de manhã e pregava todos os dias, de domingo a domingo, naquela porta. Meu pai era igual os juízes do Velho Testamento, ficava na porta pregando, meu pai, todos os dias. Eu acordava às 5:30 da manhã com o meu velho, e o velho pregava lá, e pregava de Jesus. E pregava de Jesus, pregava que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, ele falava, é a verdade e a vida. E falava do casamento de Canaã, do casamento de Canaã, da Galileia. Ele pregava para mim e falava sobre a Bíblia. A tua casa tem que ter mais Jesus, mais relacionamento. Entendeu? Essa era a situação desse jovem. Porque, vou falar algo para você, quando ele pega tudo, a Bíblia diz que ele vai, depois ele vai para um lugar longe, ele abandona o lar, ele sai de cidade. Ele não queria ficar nessa cidade, ele saiu de cidade, foi para outra cidade, foi curtir a vida, achando que estava tudo certo. Não é assim? Longe de casa. É uma mensagem que a pastora falou. Estava longe, estava à beira do caminho, estava no caminho. As pessoas vivem longe de casa, porque longe de casa ninguém vai cobrar. Não é assim? Longe de casa ninguém vai me cobrar. Ninguém me conhece. Calma não, ninguém me conhece longe de casa. Ninguém vai me confrontar. Ninguém vai fazer assim, olha, você está errado, vem por aqui. Olha, esse caminho que você está persistindo é um caminho que vai destruir a tua vida, que vai destruir os seus negócios, que vai destruir a tua casa, que vai destruir a sua família. Vai insistir. Tem pessoas que insistem porque não tem ninguém para corrigir. Tem pessoas que não, você fala, e você conversa, você mostra, mas mesmo assim ela está insistindo. Está insistindo. Porque ela não abre mão do seu direito, que para ela é direito. E tem pessoas que morrem e não abrem mão. Vai chegar no inferno, é forte, né? Vai chegar no inferno, vai falar igual o homem rico. O homem rico do inferno, ele não está nem arrependido. Lê lá para você ver. Ele nem se arrepende. Está queimando e ele está assim, olha. Manda aí a pontinha do dedo para cessar aqui. Glória a Deus. Mas longe da casa. Porque longe da casa, olha só, longe de casa não tem proteção. Ele estava longe.
Ele não tinha mais o pai. Porque o texto diz agora que ele vai para essa terra distante. Lá ele gastou tudo que tinha: balada, prostituta, jogo, e bebe daqui. E os caras diziam: você é o cara, eu sou o cara mesmo, eu pago, pode comer, pode beber. Porque você sabe o que é o perigo? É você achar que o dinheiro não acaba. Sabe o que é o perigo? Você confiar num dinheiro. Isso é o perigo. Sabe o que é o perigo? Você confiar nas suas coisas, achar que está tudo legal, está tudo certo. Aqui havia um rapaz, eu falei hoje para o pastor, eu aconselhava ele. Ele chegou aqui com a empresa falida, e Deus falou assim: fala para ele, para saber que eu estou falando, que eu vou restaurar a empresa dele, vou dar outra para ele. Deus restaurou a empresa dele que estava falida e deu outra. Eu nunca vi um negócio daquele. Em 2 meses ele ia embora para a África. Eu falei assim: não precisa ir para a África não, Deus vai fazer. E Deus fez, deu a empresa para ele e Deus restaurou. E o cara, outro dia eu encontrei ele. Amado, ele está igual o filho pródigo. O cara era elegante, já que ele usava umas roupas, andava perfumado, o cara era, Quando eu encontrei com ele no Rondon, eu vou falar uma coisa para você. E eu falei assim: misericórdia, Jesus. Sabe por quê? Porque não deu crédito. Ele está na casa do pai, ele tinha casa em condomínio, 2 empresas, comia, bebia, viajava. Aí teve um dia que ele falou assim: pastor, que foi? Eu vendi aquela empresa. Vendeu, vendi. Olha, eu vou voltar, vou dizimar. A questão aqui não é dízimo não, viu pessoal? A questão aqui é relacionamento com o pai, quando você abre mão do pai. Amém? A questão de semeadura, isso aí é você e Deus. Sempre vai ser. Eu tive um sonho. Eu passava no Rondon, vi aquele cara com um saco na cabeça e jogava no caminhão. Eu parei e fiquei observando e ele trabalhando. Eu acordei, passou uns 3 dias, liguei para o cunhado dele. Eu falei: benção, eu tive um sonho com o seu cunhado. Foi. Eu sonhei que eu estava lá no Rondon, eu passava do lado, ele estava jogando saco no caminhão. Ele falou: pastor, é a antiga profissão dele, ele era chapa. Eu falei assim: olha, falar para ele, tá? Que o vento vai vir, ele vai perder tudo. Amado, ele perdeu tudo, até a paz. Ele está igual o filho pródigo, e está lá ainda resistindo. E está resistindo ainda. Convidei ele: vamos lá. Onde eu vou, pastor? Ele: vai lá, benção. Aqui não tinha mais proteção, não tinha mais identidade, e não tinha mais provisão verdadeira. Porque na casa do pai ele tinha proteção. Salmo 91, versículo 7: mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu que não serás atingido. Hein? Não tinha mais identidade. Porque quando o homem ele abre mão de Deus, quando o homem se afasta de Deus, amado, ele perde a identidade. Ele é conhecido como profeta da Zona Norte. Depois ele é conhecido como o neguinho do beija-flor. Porque quando você tem uma identidade, as pessoas conhecem você. Aonde você vai? Conheço, profeta, homem de Deus. Rapaz, quando aquele homem abre a boca, misericórdia, poderoso de palavras. Mas quando você abre mão de Deus,
Você perde a identidade. Adão perdeu a identidade no jardim do Éden. Salomão perdeu a sua identidade adorando os deuses das suas mulheres. E assim muitos abriram mão de Deus. Abriram mão. Vou falar uma coisa para você. O mundo promete liberdade, mas entrega o vazio. Eu estou no lugar vazio. Eu vou falar uma coisa, eu ouço tanta história naquele lugar, você não tem ideia. Tem hora que eu nem acredito. De pessoas vazias, pessoas desesperadas, pessoas cegas, sofrendo até os ossos, meninas humilhadas, abandonadas, sendo agredidas verbalmente todo dia naquele lugar, meninos nas drogas, pessoas perdidas, porque ela quer ir para o mundo, né? Mas o mundo só traz destruição. Aqui no 14 ele fala assim: depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. Olha só, na hora que ele gastou tudo, perdeu tudo, em seguida, em seguida, veio uma fome naquela região. Aí, ele não tinha mais a proteção. Quando nós estamos na fé, no caminho da fé, eu falo de mim mesmo, da minha casa. Quantas situações nós passamos? Nesses anos, nesses 22 anos que eu estou aqui, casado, eu estou 20 anos, e Deus sempre cuidou da gente em casa, sempre. Olha vocês mesmos, pare para pensar um pouco o que você já passou, situações que você passou lá com a sua família, com os seus pais. Vem aí, recorda um pouco. Sempre Deus, Ele chega quando nós estamos nele, né? Porque assim, ó, enquanto tinha dinheiro, tinha amigos, e quando acabou tudo, só sobrou a solidão. Porque quando você tem recurso, a maioria das pessoas se aproxima de você não pelo seu caráter, mas por aquilo que você pode compartilhar com ela. Amigo é quando você está na pior e você está com as mãos estendidas com ele, andando junto com ele, sofrendo com ele, estendendo a mão. Você não pode ajudar, mas você está junto. Vamos, levanta, rapaz. Só em você dar apoio moral, você não tem ideia o apoio moral. Você está lá embaixo, destruído, sabe, você perdeu tudo, mas você chega alguém assim: olha, Deus é com você, cara, vamos, levanta, vamos orar junto, vamos buscar junto. As coisas mudam, a situação é diferente, tá? Porque os amigos sumiram, os amigos do bar, os amigos, sabe, dos jogos, da balada, sumiram todo mundo, quebrou. Olha só, o mundo aplaude quando você tem mais, abandona quando você cai. Quando você está no auge, você está, é o João, é o Pedro, é o cara. Mas depois que você não tem nada, ele te abandona. Você vai estar assim caído. É igual Jesus contou a parábola do bom samaritano. Passou o levita, meu Deus, aquele cara de novo. Passou o sacerdote, falei: eita, isso é na igreja, viu? É dentro da igreja, bencinha. Ih, lá vem. É igual, eu deixei de ir muito lugar, Jaqueline, porque eu ia lá, Rogério, assim: lá vem o pastor. Meu Deus, lá vem o pastor. Lá vem o pastor. Eu já passei por isso. Onde eu estou lendo o livro de Mark Murdock, que fala assim: olha, vai no lugar onde você é celebrado.
não no lugar onde você é tolerado, por óbvio. Por quando você é bem recebido, você percebe. Mas o mundo faz isso. Ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Tudo. Agora ele chegou no fundo do poço. Fundo do poço. Você seja amigo de Deus. Permaneça dele, que o fundo do poço é terrível. Tem muitos que vão para o fundo do poço, de lá não sai mais. Eu conheço um monte. Você conhece pessoas que estão no fundo do poço? Pessoas que não têm coragem, não tem força para se levantar. Que está tão fundo, porque quanto mais está no fundo, chega sempre alguém. Porra, não vale nada. Você é um inútil. Vai lá. E aqueles que estão na mesa com você, comendo com você, é o mesmo que estava com você, bebendo, comendo. Ele quer que você morra, ele quer que você seja destruído. Fundo do poço. Mas aí o fundo do poço vem a fome. E depois da fome ele se chegou, sabe na onde? Num chiqueiro dos porcos. E porcos para judeus, bencinha. Eu acho que você já conhece aqui chiqueiro, já. O fedor vem de longe. Você vai para essas fazendas. O meu pai criava porcos. Você vai chegando aquele aroma lindo, cheiroso, né? E os judeus, o homem que era milionário, o homem que era rico, o homem que tinha posse, o homem que tinha tudo, estava lá agora, no fundo do poço, desejando comer a comida de porco, porque ninguém dava nada. Quando você escolhe viver longe de Deus, você corre um risco muito grande. Eu vou repetir para você: não abra mão de Deus, passe o que você passar. É melhor permanecer no caminho do que você abrir mão de Deus. Porque se você cair lá, o negócio fica ruim. Olha só, a Bíblia diz aqui no 15: e por isso foi se empregar-se nos dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vagens, com a comida de porco. A situação. Você vê aqui que ainda aqui o coração dele estava duro ainda. Em nenhum momento aqui ele pensou em voltar para casa. Ele ainda estava orgulhoso. Não, eu vou trabalhar. Eu sei trabalhar. Eu vou trabalhar e vou me sustentar. Eu vou lá. Amado, trabalho sem Deus não vira nada. Você pode ter o que você tiver, mas se não tiver lá Deus, vai virar nada. Não vai haver paz, não vai haver comunhão. Você conhece muitas pessoas que têm, mas não tem paz. Que tem carrão, mas não tem paz. A questão não é um carrão, não é casa ampla, não. A questão é sem Deus. Aquele que estava longe de Deus, estava longe da casa, ele foi parar no chiqueiro. Depois que ele cai lá, aqui no versículo 17: caindo de si, ele disse: quantos empregados do meu pai tem comida de sobra? Em outra tradução fala pão. Ele lembrou de casa. Ele caiu em si. Olha aqui para mim. Enquanto você não reconhecer a situação que você está, você reconhecer, você nunca vai se levantar. Primeiro você reconhece o estado que você está.
Você tem que reconhecer que você está magoado, que você está magoado, e que a tua alma está ferida, tá? Porque qualquer coisa que você ouvir vai te ofender. Qualquer coisa ao contrário, você vai ficar chateado. Então melhor sarar a alma. Eu passei muitos anos assim. Um dia a pastora falou assim: olha, enquanto você não reconhecer a situação, você vai tomar veneno todos os dias. Eu tomei muitos anos veneno, porque eu era ofendido, e os ofensores estavam tudo vivendo. Ele caiu em si. Ele caiu em si. Onde eu estou? Na casa de meu pai. Eu tinha roupa. Na casa de meu pai, os empregados, ele falou assim: olha, os empregados comiam na mesa. Amado, você lembra daquela palavra que Jesus falou para a mulher cananeia? Eu não posso tirar dos pães e dar aos cachorrinhos. Ela falou assim: até das migalhas que caem da mesa do Senhor, os cachorrinhos comem. Nós não fomos chamados para comer migalhas. Nós somos chamados para comer na mesa do Senhor. Ou seja, nós temos comida na mesa do Senhor todos os dias. Nós temos o privilégio, Jaqueline, de ir para o quarto orar e Deus não responder. Nós temos o privilégio de estar orando e sempre Deus vai usar alguém na palavra, ou um profeta, ou uma profetisa. Sempre Deus está falando conosco, dá sonho profético, porque nós estamos na mesa, porque Deus está presente ali na nossa vida. Ele está ali. Então, quando você reconhece o estado que você está, que você é uma pessoa difícil, que você não gosta de ouvir, você endurece o coração. Deus está falando e você não. E Deus está insistindo e você não. E Deus vem para a esquerda e você não. E Deus vem para a direita e você não. E Deus vem do céu e você não. E você resiste, e Deus vai insistindo. Até agora Deus está insistindo comigo, com você. Porque tem situação que eu e você não quer abrir mão. Não quer abrir mão. Ah, porque eu estou certo, eu sou uma pessoa ofendida. Lá na cruz, você sabe que Jesus falou: Pai, perdoai-vos, porque não sabe o que faz. Jesus abriu mão dos ofensores e daqueles que estavam matando ele. Abre mão. E ele reconheceu. Ele abriu mão. Ele reconheceu onde estava. Lembra da onde saiu. Ele lembrou da onde saiu e decidiu voltar. Você sabe o que foi a vitória dele? A primeira vitória dele foi quando ele caiu em si. Ele caiu em si. A maior luta contra você mesmo é contra o seu coração. O seu coração está duro. O seu coração está revoltado. O seu coração está aí. O coração, ele é rebelde. Você está passando e você ainda está insistindo. Até quando você vai insistir? Essa mensagem foi o Espírito Santo que me deu essa semana. Eu nem falei para a pastora, porque senão ela ia falar assim: mas é o vale? Não é o vale? Por isso que eu não falei para ela, porque eu sei que eu conheço ela. Ele falou para mim: essa mensagem que você vai falar, porque ele escolheu estar nesse lugar. Foi escolha dele. Ele escolheu, porque foi ele que abandonou o lar. Foi ele que abriu mão do lar. Foi ele que abriu mão da mesa, da comunhão, daquilo que Deus fez. Entendeu? E nós temos abandonado aquilo que Deus nos sulfiou, aquilo que Deus depositou para nós fazermos, e nós abre mão. Abre mão. Abre mão. Olha só. Ele se levantou. Meu pai, os empregados do meu pai têm comida.
na casa do meu pai, tinha comunhão. E ele se levantou, aqui versículo 20, em seguida levantou-se e foi para o seu pai. Estando aí de longe, o seu pai viu. Estava longe. O pai sempre estava na porta de Jaqueline. Aí, se Deus maravilhoso. Ei, Deus é maravilhoso. Eu já disse aí uma vez, pessoal, sofri igual o sovaco de aleijado. Eu vou falar com você, sofri, mas eu fui lá no fundo do poço. Cara, eu perdi tudo. Eu cheguei a um ponto que eu não tinha onde nem morar. Eu tenho um amigo meu, o Cláudio, ele chamava ele de fedega. Aí um dia eu falei para o motivo, por que fedega? Eu gosto de tomar banho, fedegoso. E ele, cara, é um namorador. Ô Júnior, pensa no cara namorador. Cara, eu conheci um pessoal, eu levei ele para ir comigo. Rapidinho, eu estou encerrando aqui. Levei ele. Eu já conhecia ele. Aí apareceu uma menina que tinha 30 anos. Uma coroa já, 30 anos, 35 anos. E ele meteu o olho. Ele namorava com a tia. E eu falei, encostei nele, falei assim, ó, você toma atento. Eu já conhecia ele. Eu falei, eu conheço você. Não, eu te conheço, cara. Abandone esse negócio aí. Você já está aqui. Amado, ele se envolveu com essa moça. Ouça, ele se envolveu. Aí a tia, um dia estava chegando eu do pagode, chovendo, pastor Antônio, eu e ele. Na hora que eu cheguei perto da porta, aquela mulher gritando, seu safado! E jogando as roupas. Eu olhei assim para ele, o que você fez? Que nós estávamos lá de favor na casa da mulher, Júnior. Ela jogando as roupas, olha, xingando tudo que era nome. Aí eu encostei, que foi? Você sabe o que ele fez? Eu falei, não, ele engravidou a minha sobrinha. Júnior do céu, 10 horas da noite. 10 horas da noite, viu, João? Como é que é? Ela engravidou. Olha o que ele fez, Sandro, na minha família. Eu falei, rapaz, não falei para você. Ai, não, mãe. Você entra, ele não. Pode deixar o cara. Ficou eu e ele na rua. Não tinha onde morar. Desempregado, nós dois desempregados. Ele falou, não, vamos ali. Aí nós fomos na casa de um pessoal que a gente conhecia lá da cidade. Ele falou assim, você fica, ele não, comigo. Eu falei, e agora? Vamos na casa do pastor. Ô glória, pode entrar na benção. Vamos na casa do pastor. Na casa do pastor? É, na casa do pastor. Aí nós fomos na casa do pastor, que era um parente até meu. Ficamos lá, né? Pelo menos não dormimos na rua. Ficamos na casa do pastor. Aí no outro dia, nós estávamos lá, tudo. Aí o filho do pastor chegou, o pai falou para vocês dois, se mandar daqui. Não quero vocês aqui, se manda. Já que eu vou falar para você, aí eu não tinha onde ficar, não tinha dinheiro, não tinha mais nada, tinha perdido tudo, tinha perdido tudo, pessoal. Eu estava lá no pagode. E eu falei, estou lascado. Aí eu fui numa pensão, deu o dinheiro, não quis ficar na pensão. A mulher não devolveu o dinheiro, perdi o restinho do dinheiro que tinha. Filho pródigo, eu vou falar uma coisa para você. Aí estava lá, ela chegou assim para mim, e aí? Você não achou onde você ficar? Não tem onde ficar não. Ela falou assim, não, vamos fazer assim, você fica lá até você dar um jeito. Deus é misericórdia, né? E ele se virou, não sei para onde. Deus teve misericórdia de mim ainda. Fiquei um mês naquela casa. Foi dali que eu voltei para a igreja, em 96 isso. Não abra mão de Deus. Amém? O pai correu e o abraçou.
Na hora que o pai abraçou ele, falou assim: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, perdoa-me e me receba como um dos seus trabalhadores. Receba-me. Você é mais que é tremendo, Jaque. Olha que Deus ele é amor. O que Deus tem para nós é só amor, cara. Quando você tem comunhão com Ele, o que Deus tem é amor. Você sabe o que Deus fez? A primeira coisa que o pai fez, falou assim: traz roupas novas. Olha a situação que ele estava, trapilho. A primeira coisa, a roupa fala sobre santidade. Amém? Sobre santidade. Em Eclesiastes fala que a tua roupa tem que estar alva como a neve. Foi a primeira coisa que o pai mudou, mudança. Fala de mudança, a roupa fala de mudança. Entendeu? Aí, depois que ele colocou as roupas, o pai falou assim: traz um anel. Anel de família. Anel que significa autoridade. O pai estava devolvendo a autoridade para o filho. Autoridade. Não é isso que Deus faz com a gente? E depois que ele colocou o anel, agora trouxe as sandálias. O filho não era mais escravo, mas o filho era livre. Sandália. Sandália vai significar a palavra. A palavra é lâmpada para os meus pés. A palavra. Não fique distante do Pai. Pastor, não fique longe, porque o Pai é perdoador. Quando nós damos ouvido a Deus, as coisas fluem. Quando nós entendemos o propósito que Deus tem para a sua família, para a tua casa, tem um propósito, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer no tempo oportuno de Deus. Ainda há tempo de você voltar para casa, ainda há tempo de você voltar para o lugar, a mesa que foi reservada para mim e para você. Ainda há tempo de Deus chegar assim para você dizer: vem, bendito do meu Pai, vem, filho, vem. Porque o que Deus tem prometido para você é a vida eterna. O que Deus tem prometido para você, para mim, para você, é algo maior. Esse é o seu eu que escolher para você. Até hoje as suas escolhas trouxe você essa destruição, essa amargura de alma, essas percas, essa humilhação. Porque o mundo tem é só humilhação. O mundo destrói o caráter, destrói a família, destrói a comunhão, destrói a riqueza que Deus te dá. Ele corrói. O mundo é igual ao câncer, ele vai comendo, ele vai corroendo, ele vai destruindo, ele vai colocando tudo por terra. Você já passou por isso, porque um dia você estava longe, um dia você perdeu toda a estrutura, porque você abriu mão de Deus. E Deus, com a sua infinita misericórdia, Luiz, Deus foi buscar você lá no beco onde você fumava maconha. Deus vai buscar você lá onde você estava cheirando cocaína. Deus vai buscar você lá onde você estava bêbado. Deus vai buscar você lá no prostíbulo onde você estava, família destruída, acabada, arrasada, que você via o seu pai bêbado e você chorava, onde você via sua mãe se destruindo e você falou: meu Deus, o que vai ser da minha casa e da minha família? E Deus, com poder e misericórdia, Ele restaurou o teu lar, a casa do teu pai, a tua mãe, aleluia, os seus filhos, e colocou você de pé. E que habita sobre a nossa vida se chama Espírito Santo, que tem operado na nossa vida. Senhor, amém. Se põe em pé.